Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal, A Voz Clama no Deserto. É um momento de reflexão em que tomamos um versículo, alguns outros versículos, ou até mesmo podemos até tomar um capítulo, se necessário for, para estarmos refletindo na palavra de Deus. Aqui dentro do quadro, momento de reflexão, estaremos nesse momento considerando o tema que se encontra aí de início, né, tendo a sua base em Jó 29:11. E o tema é o bom testemunho e as suas características. Eu dei uma acertada aqui, né? Faltou um momento de reflexão. Então vamos estar agora orando. Depois estaremos lendo o versículo e refletindo aqui o tempo que o Senhor assim nos permitir, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, nossos pecados que temos cometido. E já queremos te agradecer, Senhor, por este momento que aqui vamos estar, Senhor, a refletir na tua palavra. Ser conosco, pois esse tema, Senhor, fala a todos nós e nos chama a cada um de nós a considerarmos como tem sido o nosso testemunho. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, nos guarda de sermos praticantes de um mau testemunho, Senhor. Tem misericórdia de nós. É que nós oramos, Pai, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. O versículo bíblico que vamos estar lendo se encontra aqui em Jó 29, versículo 11. Eu vou ler aqui, vou ler na King James, tá bom? Pois, Jó falando, pois, ouvindo-me algum ouvido, me tinham por bem-aventurado. E vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Na Bíblia King James, versículo 11, ele só é acrescentado no final, é a mesma situação, né? Diz aqui, todos que me ouviam consideravam-me feliz, e quem me observava dava bom testemunho sobre o meu modo, olha só, de ser e de agir. Em virtude dessa leitura, é que eu trouxe aqui o tema, né, para nós refletirmos. Jó diz que aqueles que ouviam, né, dava a devida atenção para as palavras de Jó. As palavras de Jó, elas tinham peso, elas tinham importância, justamente porque refletido, né, na questão do procedimento de Jó. Um homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Então Jó, que era juiz também, na sua época, naquele tempo, como juiz, como pai de família, como servo do Senhor, Jó, ele dava um bom testemunho. E que esse texto bíblico nos chama atenção. E já lança em rosto a pergunta que não quer se calar. Como é que tem sido o nosso testemunho? Como tem sido o nosso testemunho? Diante da nossa família, diante dos nossos funcionários, empregados, né, melhor dizendo, local de trabalho, diante da faculdade, da escola. Qual tem sido o nosso testemunho? Ele tem sido um bom testemunho? Ou somos alguém ou alguma coisa, ou agimos de determinada forma num lugar, a exemplo da igreja, da coinonia, porém fora das portas da igreja já dissimulamos na forma em que vivemos. Qual tem sido o nosso bom testemunho?
nosso testemunho. Ele tem sido um bom testemunho. Então, aqui, diante da leitura de Jó, né, vamos considerar 3 pontos, porque sempre trago 3 pontos, e digo sempre que não se limite a ele, mas para nós refletirmos. Porque aqui Jó disse que eles davam testemunho dele, de quem ele era e de como ele agia, amados. Não pode haver discrepância, antagonismo nisso. Eu me dizer ser filho de Deus, eu declarar ser um crente, uma pessoa que teme a Deus, porém o meu agir nega totalmente, de forma até veementemente, essa verdade. Então, a primeira razão em que o nosso testemunho, a primeira característica em que o nosso bom testemunho, ele há de ter esse mesmo reflexo pelo qual Jó tinha, que não era ele falando, era aqueles que conheciam a Jó. Eles mesmo se encarregavam de dar testemunho de Jó e davam, né, consideravam a importância de quando Jó abria sua boca para falar. Então, a primeira característica para um bom testemunho é sermos íntegros no que falamos. Sermos íntegros no que falamos. Porque no versículo 21 e a 22 do capítulo 29 de Jó diz assim, ó. Versículo 21, 22, 21 a 23 diz assim, ó. Assim os homens me escutavam. Vou ler aqui em dia, mas vamos ler aqui. Vamos ler aqui na Bíblia. Vamos ler aqui nas Escrituras. Versículo 21 a 23. A mim me ouviam e esperavam. E em silêncio, olha só, atendiam ao meu conselho. Depois de eu falar, nada replicavam. A minha palavra destilava sobre eles. Esperavam-me como a chuva e abriam a sua boca como a chuva tardia. Então, o bom testemunho de Jó estava relacionado, né, a ele ser íntegro no que falava. E é o que Deus espera de nós como súditos do seu reino, como filho de Deus. O próprio Senhor Jesus estabeleceu e ratificou essa realidade. Na questão de nosso testemunho está intrinsecamente ligado à integridade do que falamos. Não temos 2 palavras, temos uma só, e a praticarmos. E ele diz assim, o Senhor Jesus, que o nosso falar, ele seja sim, sim e não, não. Porque o que passar disso se torna de procedência maligna. Isso fala de sermos fiéis ao que nós combinamos, ao que nós tratamos dentro de um interpessoal. Me desculpe, tá? Algumas vezes que eu venho a tossir. Antecipo aqui minha desculpa por causa da minha condição, mas eu creio que não vai impedir de eu estar aqui com você, né, meditando sobre esse tão importante assunto para a nossa vida, que fala a todos nós, requer de todos nós. Então, o que nós falamos, nós temos que proceder da mesma maneira. Temos que proceder da mesma maneira. Isso nos trará autenticidade. Isso nos trará confiança daquele que vem a nos ouvir. Porque, como diz aquele ditado, que sempre é bom repetir, que o nosso testemunho, ele tem que falar mais alto do que as nossas palavras, de tal maneira que possam ouvir mais por conta do nosso testemunho do que a nossa palavra. O próprio Senhor Jesus também diz, o escritor de Atos, o escritor sacro, que é Lucas, né, que escreveu Atos, diz que o Senhor Jesus não só começou a fazer, mas também ensinar. Primeiro é a vida que tem que autenticar o nosso testemunho de vida. Segunda característica
é a integridade no que nós fazemos. Primeiro, no ouvir. E como ainda permanecendo no primeiro ponto, que aqui estava me esquecendo, me fugiu da memória por um momento, é que nós devemos se preocupar, né, com os acordos, com os compromissos que fazemos, com as alianças que fazemos entre nós e nossos familiares, entre os amigos. E isso diz o salmista com dano, porque essa integridade Deus requer quando nós lemos Salmo 14, Salmo 15, melhor dizendo. E dentro das características ali estava justamente nós sofremos até mesmo dano. Temos que cumprir, ainda que nós devemos, de acordo com o tempo, frente a algum acordo que demanda um tempo, né, reconhecemos que nós, né, erramos em fazer aquele acordo. Porque descobrimos determinada coisa que nós deveríamos, se soubéssemos, jamais faríamos aquele acordo. Porém, ainda assim, precisamos cumprir, ainda que soframos o dano. Isso fala da questão do que falamos, integridade do que dizemos. Segundo, integridade no que fazemos. Aí eu trouxe aqui os versículos, né? Vou abrir aqui a Bíblia, os versículos que revelam essas necessidades, essa característica. Integridade no que faz. Primeiro, ajudar o próximo. Versículo 12. Porque eu livrava o miserável de Jó, que clamava, e o órfão, que não tinha quem socorresse. Caráter ilibado. Versículo 14. Ó. Vestia-me da retidão, e ela se vestia de mim. Como manto e diadema era a minha justiça. Caráter ilibado. Justo nas decisões. No versículo 16 e 17, quando ele diz aqui, ó. Dos necessitados era pai. A causa do que me era desconhecido, examinava com diligência. Percebe bem? E quebrava os caninos do perverso e arrancava-lhe a presa dentre os dentes. Justo nas decisões. E por último aqui eu coloquei salutar influência, quando no versículo 24, né, ele diz aqui: eu lhe sorria quando não tinha confiança, e não desprezavam a luz do meu rosto. Eles sorriam quando não tinham confiança, e não desprezavam a luz do meu rosto. Isso fala da influência que Jó promovia frente ao seu convívio e o ambiente em que ele se encontrava. Aqui Jó, ele está relatando para os amigos, fazendo lembrar, né, a sua vida. E que diante do dia a dia de Jó, ele não conseguia enxergar razões porque estava sofrendo todas aquelas consequências pela qual já muito temos falado sobre ela. Aí no versículo 11 é que me chamou a atenção, porque ele disse: pois ouviam-me algum ouvido, me tinham por bem-aventurado, e vendo-me algum olho dava testemunho de mim. Então, logo, amados, precisamos ser íntegros no que falamos e no nosso procedimento, que se dará através de uma vida de empatia com o próximo, um caráter libado, justo nas decisões e também sermos influenciadores para o bem. E o Senhor Jesus disse: nós seríamos sal da terra e luz do mundo. Fala de testemunho de vida. E por último, integridade em quem realmente somos. Como diz o versículo 11 da King James. Ele dá o testemunho de quem ele era, como eu li aqui, né? Ó, sobre e me observar, e quem me observava, ó, dava bom testemunho sobre o meu modo de ser e de agir. Então, quem era Jó, todo mundo testemunhavam do seu caráter, da sua pessoa, quem ele era. E era um bom
testemunho. Por isso que veio em mente, né, a importância de estarmos refletindo até aqui o que nós refletimos na questão do bom testemunho e as suas características. Porque meditando, me veio esses pontos para que aqui deixasse para a nossa reflexão. E que o Senhor nos ajude a verdadeiramente temos bom testemunho, não com um princípio legalista, não com um princípio hipócrita, mostrarmos algo ou representarmos algo o qual na verdade não somos, mas pelo contrário, sermos conhecidos realmente pelo que somos. E oxalá seja esse reconhecimento, né, um fato a ser testemunhado, a ser ratificado, não por aqueles que são nossos parentes, necessariamente, mas até mesmo por aqueles que são de fora. Realmente conhecermos e não sermos pessoas de duas faces, de duas caras, mas darmos um bom testemunho, de tal maneira que o nome do Senhor Jesus ele venha a ser glorificado. Então, nos preocupemos com compromisso, com respeito ao que nós falamos. Nos preocupemos com a questão do nosso modo de agir. E também quem realmente somos. Venha a ser refletido, venha a ser uma realidade frente a este reflexo, a este campo a ser trabalhado em nossas vidas, que está relacionado com o que falamos, com o que fazemos e redundará verdadeiramente, né, sem qualquer fingimento ou qualquer dolo, quem realmente somos. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. E observe que o bom testemunho, e aqui encerrando, tem que ser algo não só na esfera humana, mas também de esfera celestial. Quando Paulo ele foi inquirido ali diante daqueles 7 irmãos que estavam que iriam expulsar os demônios e não conseguiram expulsar, pelo contrário. Uns fugiram, ficaram nus, fugiram e outros tomaram a sova do demônio. E o demônio disseram para ele, quando eles tentaram ali expulsar aquela vida, aquele demônio daquela pessoa. E eles falaram para aquelas pessoas, aqueles irmãos, eles falaram assim para eles, conheça Paulo, e falou, conheço a Barnabé, Silas, um negócio assim. Porém, e vós, quem sois? Não, eles conheço a Paulo e conheço ao Senhor Jesus. Mas vós, quem sois? E, diante disso, tomaram ali, se apossaram daquele jovem e passaram a sofrer por conta do que o seu testemunho não era um fator que dava a eles autoridade, revelava neles autoridade para expulsar demônios em nome do Senhor Jesus. Porque eles faziam isso. Eu vos declaro expulso em nome do Senhor Jesus. Aí aquela voz daquele demônio declarou, conhecemos a Jesus e conhecemos a Paulo e vós. E tomaram a sova dos demônios. Então logo, nosso testemunho, ele tem que ser um bom testemunho, que venha refletir tanto aqui, como ser conhecido por aqueles que estão nas esferas celestiais, porque nós estamos aqui como astros, né, em que todos nos olham, até mesmo os demônios. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa presença. Pedimos perdão ao nosso pecado. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento de reflexão. Quanto à importância e quanto a este assunto que devemos, ó Pai, valorizar em nossas vidas. Fato este que o próprio apóstolo Paulo diz, que cada um de nós viemos ter o nosso vaso
em santificação. E isso fala, Pai, de testemunho de vida. Somente, Pai, guarda-nos dentro dessa busca e desse processo do legalismo e do farisaísmo, de falarmos algo, mas demonstrarmos totalmente algo diferente com respeito ao nosso dia a dia, à nossa vida. Faz isso, Senhor, mas pelo contrário, quer comamos, quer bebamos ou façamos, Pai, qualquer coisa, venhamos glorificar o teu santo nome. E tenhamos como Jó teve, pessoas que testemunhavam do bom testemunho dele no que diz respeito de quem ele era e de como ele agia. Assim também seja, ó Pai, em nossas vidas. É o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.